A gente precisa falar dela. Sim, dela mesma. A procrastinação. Essa criatura sorrateira que vive se infiltrando na nossa rotina, se comportando como se fosse dona da casa, mas nunca ajuda a lavar uma louça, nunca paga o aluguel e ainda ocupa o sofá o dia inteiro. Você sabe como é. Você tem algo importante para fazer. Um trabalho, uma tarefa, um plano. Você sabe que precisa começar. Você até já se preparou. Abriu o caderno, ligou o computador, ajeitou a cadeira, mas, de repente, uma ideia brilhante surge na sua mente, como se alguém sussurrasse no seu ouvido dizendo que só quer te dar um descanso de 5 minutinhos. E a gente acredita. Vou só dar uma olhadinha no celular. Vou só assistir um vídeo rapidinho. Vou só descansar antes de começar. E quando você percebe, 5 minutos viraram 2 horas, um vídeo virou maratona e o descanso virou um sono profundo, digno de hibernação. O trabalho, o projeto, o sonho. Bem, esses continuam ali, esperando, meio ofendidos, meio esquecidos. A procrastinação é engraçada porque, no fundo, a gente sabe que está sendo enganado, mas mesmo assim cai na armadilha. É como se fosse um jogo de esconde-esconde que a gente já sabe onde o problema está, mas finge que não viu. E aí vem aquela cena clássica, você olhando para a tela, para o trabalho, para o caderno e pensando, daqui a pouco eu começo, agora não é a hora certa. Mas vamos ser sinceros, a hora certa quase nunca chega. Porque sempre vai haver algo mais confortável, mais divertido, mais fácil. A hora certa é um truque que a procrastinação inventou para você adiar indefinidamente o que precisa ser feito. E o mais curioso, quanto mais você adia, mais pesado aquilo fica. É como se a tarefa criasse músculos enquanto espera você começar. Um dia era só um e-mail simples. Agora já parece uma tese de doutorado. Ontem era só arrumar o quarto. Hoje já parece uma missão impossível com trilha sonora do Tom Cruise. Mas calma. Não é porque você procrastina que você é preguiçoso, inútil ou sem força de vontade. Na verdade, a procrastinação costuma nascer do medo. Medo de não ser bom o suficiente. Medo de não dar conta. Medo de começar e descobrir que não vai ficar perfeito. Então, inconscientemente, a gente foge. Foge para as distrações, foge para o conforto do amanhã eu faço, foge para o lugar seguro onde não existe risco de falhar, mas também não existe chance de vencer. E olha que curioso, a procrastinação não é só inimiga do trabalho ou dos estudos. Ela é inimiga da vida. Porque quando você adia seus planos, você também adia a sua felicidade. Quando você empurra para o amanhã, você perde o hoje. E a vida, no fim das contas, só acontece no agora. Então, vamos rir um pouco disso. Quem nunca se pegou arrumando a casa inteira só para não começar aquele relatório? Quem nunca resolveu que precisa assistir a 17 vídeos de dicas de produtividade em vez de ser produtivo de verdade? Quem nunca parou no meio de um texto para pensar se não era a hora perfeita de aprender origami ou treinar canto lírico? A gente dá voltas enormes só para não encarar o que realmente precisa ser feito. É quase um talento artístico, não acha? Se existisse prêmio para criatividade na hora de inventar desculpas, quem procrastina seria campeão mundial. Mas a verdade é que viver sempre adiando tem um preço alto. Porque cada sonho que você empurra para frente vai ficando mais distante. Cada projeto que você enrola vai se acumulando. Cada oportunidade que você deixa passar pode não voltar mais. E quando você percebe, não é só o trabalho que você perdeu, é o tempo, é a chance de ter vivido mais,
aprendido mais, conquistado mais. É a vida que você deixou escorrer pelos dedos porque estava esperando o momento certo. Mas eu não vim aqui só para te culpar. Eu vim aqui para te lembrar que dá para mudar. Dá para quebrar esse ciclo. E acredite, não precisa ser de forma pesada, radical, sofrida. Às vezes tudo começa com passos pequenos. Sabe aquela tarefa que você está adiando há dias? Em vez de pensar em terminar, que tal só começar? 5 minutos. Só 5 minutos. Se no fim desses 5 minutos você quiser parar, tudo bem. Mas geralmente esses 5 minutos viram 10, depois viram 20 e quando você percebe, já está embalado. Outra dica, divida. A gente procrastina porque olha para o todo e pensa, é impossível. Mas quando você divide em partes menores, fica mais fácil. Um passo de cada vez, uma página de cada vez, uma conversa de cada vez. E acima de tudo, lembre-se, perfeição não existe. Não espere estar pronto para começar. Não espere estar motivado para agir. Não espere que tudo esteja perfeito, porque nunca vai estar. A vida não é sobre perfeição, é sobre progresso. E progresso só acontece quando você se move. E sabe qual é o segredo mais poderoso contra a procrastinação? É a ação. Simples, imperfeita, pequena, mas real. Porque a ação, mesmo que seja mínima, quebra o feitiço do depois. É como acender uma luz num quarto escuro. Não importa se a lâmpada é fraca, ela já muda tudo. E tem mais. Quando você começa a agir, mesmo sem vontade, a vontade aparece no caminho. É quase mágico. A motivação não é o combustível que faz você andar. Ela é o resultado de ter dado os primeiros passos. Você não precisa esperar se sentir pronto. Você se sente pronto porque começou. E aqui entra algo ainda mais profundo. A vida não espera você decidir parar de adiar. O tempo não faz pausa. Os dias não congelam. Enquanto você pensa se deve ou não agir, o relógio continua correndo, o calendário continua virando e a vida continua passando. E sabe o que é mais doloroso? É olhar para trás e perceber que muitas vezes não foi o destino, não foi a falta de oportunidades, não foi ninguém te impedindo, foi você mesmo. Foi o tempo que você perdeu para o amanhã eu faço. Foi a vida que ficou engavetada porque você acreditou na mentira da procrastinação. Mas olha, eu não estou falando isso para te deixar mal. Eu estou falando isso porque ainda dá tempo. Sempre dá tempo, enquanto há vida. Sempre dá tempo de escolher o agora. E talvez você não consiga mudar de um dia para o outro. Talvez não consiga virar a pessoa mais disciplinada do mundo. Mas sabe de uma coisa? Você não precisa disso. Você só precisa dar o próximo passo. Só um. E depois mais um. E de passo em passo, você constrói uma estrada inteira. E lembra, Deus não te chamou para viver uma vida adiada. Ele não te deu sonhos para você guardar numa gaveta empoeirada. Ele não plantou sementes em você para ficarem sufocadas pelo medo ou pelo depois eu vejo. Ele te chamou para viver. Hoje. Agora. E se você pensa que já perdeu tempo demais, deixa eu te lembrar de uma coisa. Deus sabe recuperar o tempo. Ele sabe transformar atrasos em novos começos. Ele sabe usar até os seus desvios para te levar ao destino. Nada está perdido quando você entrega a Ele. Mas você precisa dar o primeiro passo. Você precisa decidir não esperar mais. Então o que está hoje? Não amanhã. Não quando eu tiver motivação. Não quando tudo estiver certo. Hoje. Um pequeno começo. Uma pequena decisão. Uma pequena semente. E daqui a um tempo, quando você olhar para trás, vai perceber que a procrastinação não tinha tanto poder assim. Ela só parecia invencível porque você a alimentava com desculpas. Mas quando você age, ela perde a força. Ela desaparece como fumaça diante do vento.
E olha, deixa eu te dizer uma coisa importante. Você não está sozinho nessa luta. Todo mundo, em algum momento, enfrenta a procrastinação. Mas quem vence não é quem nunca sente vontade de adiar. É quem escolhe agir apesar dessa vontade. É quem entende que a vida é curta demais para ser desperdiçada em esperas inúteis. E você consegue, porque dentro de você existe mais força do que você imagina. Existe mais coragem do que você sente agora. E existe um Deus que acredita em você, mesmo quando você duvida de si. Então, respira fundo, olha para o que você tem adiado e escolhe dar o primeiro passo. Não importa quão pequeno ele seja, porque cada passo conta, cada começo importa, cada atitude constrói. E no fim, a pergunta que fica não é: será que deu certo? Mas, eu tentei viver de verdade ou fiquei apenas adiando? Você merece viver. Você merece realizar. Você merece sair do ciclo da espera. E o melhor momento para começar é agora. Esse é o seu chamado hoje. Troque o "um dia eu começo" pelo "hoje eu comecei". Não precisa ser perfeito. Precisa ser real. Precisa ser agora. Se essa mensagem falou com o seu coração, lembre-se de se inscrever aqui no Além do Agora. Assim você não perde nenhum dos próximos encontros. Deixe seu like, compartilhe com alguém que pode precisar dessas palavras hoje e continue caminhando com a gente. Aqui sempre vai ter um espaço de paz esperando por você.